man, would you go to heaven as an old man? Se você morreu como um ancião, um velho, será que você chegaria no céu assim? That's question 2. Essa é a pergunta número 2. So why did Saul perceive an old man that looked like Samuel? Então, porque Saul notou um homem velho que parecia como Samuel? I believe that was not Samuel. Eu acho que não era Samuel. That was a demon that was posing as Samuel. E sim um demônio que estava se fazendo passar por Samuel. And I hope that after tonight's presentation, E eu espero que após a apresentação de hoje à noite, you will see why that is wrong to talk to the spirits. vocês entendam por que é errado falar com os espíritos. Listen to what Deuteronomy 18:10-12 says. Veja só o que diz Deuteronômio 18, de 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. This is the Bible text Esse é o texto bíblico that tells us que that nos diz magic and sorcery and witchcraft and speaking to the dead is wrong. que nos diz que magia, feitiçaria e falar com os mortos, isso é errado. In fact, the Bible uses the word an abomination. A Bíblia chega ao ponto de usar a palavra abominação. And God's very strong language says, I hate this thing. É como se Deus estivesse dizendo de maneira bem forte, eu odeio isso aqui, Because it turns many people away. porque isso afasta muita gente de mim. So think about this Então pensem nisto when you think of any movies that have magic and sorcery in them. ao refletirem sobre qualquer filme que tenha magia ou feitiçaria neles. I was very careful to raise my children no magic and sorcery. Eu tive muito cuidado ao educar meus filhos para não deixá-los se envolver com magia nem feitiçaria. Zero. Zero. Why? Por quê? I'll tell you why. Vou dizer por quê. What is magic and sorcery? O que é magia e feitiçaria? Magic is a counterfeit of a miracle. Magia é uma contrafação de um milagre. So think about this. Pense dessa When maneira. something supernatural happens, Se alguma coisa sobrenatural you have acontece, only two options to look at that thing. só temos duas opções de como analisar essa coisa. Either God did it Ou Deus fez isso, or someone created that thing to happen. ou alguém criou essa coisa para que ela viesse So a what acontecer. magic does is it takes the power away from God O que a magia faz é pegar o poder que é de Deus and puts it in our realm. If I say the right words, mix the right potion, or do the right things, I create that thing to e happen. colocá-lo dentro das nossas possibilidades. Se eu disser tal palavrinha mágica, colocar uma poçãozinha, eu posso criar aquele suposto milagre. It's a counterfeit of a miracle. É uma contrafação de um milagre. And I believe that in the end of time, Satan will use counterfeits very E strongly. eu creio que no tempo do fim, Satanás vai usar milagres de contrafação de milagres de maneira muito veemente. Listen to what Leviticus 20 verse 6 says. Veja o que diz Levítico capítulo 20, verso 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. How many times have you ever heard God say he will turn his face away from you? Quantas vezes você já viu Deus dizer, eu porei a minha face contra você? Isn't God very patient? Será que Deus não é muito paciente? Do you remember when Moses asked to see God, to see him in the mountain, and God put him in the cleft of the rock? Lembra quando Moisés pediu para ver a Deus e Deus o colocou, Moisés ficou ali como é que a gente chama? Na fenda de uma montanha? And God told him he was very long-suffering. E Deus mostrou a Moisés que ele era muito longânimo, He's very patient. paciente. He's worked with people for 400 years before destroying that civilization. Que por 400 anos ele trabalhou junto àquela civilização antes de destruí-la. You can see his mercy over and over and over again in the Bible. Dá para ver a misericórdia de Deus repetidas vezes na Bíblia. But listen to this verse. Mas olha só o que diz este versículo. If you play with magic and sorcery, God will turn his face away from you. Se você brincar com magia e feitiçaria, Deus vai virar sua face diante de That's você. how much God hates magic and sorcery. Deus odeia feitiçaria e magia dessa maneira. Don't watch it. Não assistam isso. If it has it in the movie,
turn it off. Se isso aparece no filme, desligue. You'll see why. E você vai ver por quê. Look at what is happening in the end of time that Satan will use for his masterpiece of deception. Olha só o que vai acontecer no tempo do fim. Satanás vai usar como sua obra-prima. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. I said this the last time that we were together. Eu comentei isso da última vez que estivemos aqui. This is Satan's masterpiece. Essa é a obra mestre The de best Satanás. thing he can come up with to try and deceive people. A melhor coisa que ele pode criar para tentar enganar as pessoas. If you can't tell the difference between something in a movie you should not watch, Se você não consegue distinguir a diferença de alguma coisa no filme, você não deveria assistir. how are you going to tell the difference when Satan comes with his masterpiece? Como é que a gente vai conseguir distinguir as diferenças quando Satanás vier com a obra mestra? You can't even tell a simple movie. A gente não consegue nem ver Does isso that num make sense? simples filme. Faz sentido o que eu estou dizendo? Now is the time to practice. Agora é a hora de a gente praticar essas coisas. If God tells you don't eat the fruit, Se Deus diz para você não coma do fruto, I don't eat the fruit. eu não como do fruto. Does that make sense? Faz sentido isso? If he tells you don't watch or play with magic and Se ele sorcery, diz não assista, não brinque com magia e feitiçaria, don't play with it. não brinca com essas coisas. Here's something that's interesting about spiritualism. Olha só o que é interessante acerca do espiritismo. Notice how one of the definitions is the communication with spirits. Uma das definições diz é a comunicação com os espíritos. Number two definition is that the spirit exists outside of the body. E a segunda definição é de que o espírito existe como distinto da matéria, fora do corpo. And these two concepts result in spiritualism. E são esses dois conceitos que resultam no espiritismo. So I'll tell you a very easy way you can spot spiritualism. Que é uma maneira bem simples de detectar o espiritismo. Very simple. Bem simples. Do you remember in the Garden of Eden Lembra no Jardim do Éden? when the snake said, if you eat the fruit, you will not die? Quando a serpente disse, se você comer do fruto, você não vai morrer. Here's how you spot spiritualism. Sabe como é que você detecta o espiritismo? If God says something Se Deus diz alguma coisa and Satan says something different, e Satanás diz algo diferente, that's spiritualism. isso já é espiritismo. The only reason spiritualism exists O único motivo pelo qual existe o espiritismo is to change the words of God. é para mudar as palavras de Deus. God says this, Deus diz isto, spiritualism says something different. o espiritismo diz algo diferente. That's all it's designed to do. Foi projetado para isso. So do you understand why the most important thing that you can do in the end of time is to know the words of God, Então vocês entendem que a coisa mais importante que podemos fazer para o tempo do fim é conhecer a palavra de Deus, to believe them, crer nela and to do them? e praticá-la. Because there's a time coming Porque vai chegar um tempo that he is going to try and change the words of God. em que ele vai tentar mudar as palavras de Deus. The dictionary defines a medium, O dicionário define o médium, which is something how you would communicate with the spirits. que é por meio de quem você se comunica com os mortos, com os espíritos. The seventh definition means this: A sétima definição é o seguinte: um dos meios ou canais de comunicação geral, informação ou entretenimento na sociedade, como jornais, rádio, televisão. O meio, o médium. Now, isn't that interesting? Não é interessante isso? That the plural form of media, Que a forma no plural de mídia, or is the plural form of medium, is called media. a forma no plural de médium é mídia. Now, think about this. Pensem nisto. Much of the entertainment industry centers around spiritualism. Muito da indústria do entretenimento If you're an está centrada no espiritismo. if you're an actor, Se você é um ator, you go out on a casting call. você vai fazer uma audição para um teste. Casting is a word we use to put spells on people. Essa audição em inglês chama cast. E esse cast é a palavra que você usa para jogar. The Hollywood Casting use to spells. para Like cast a jogar spell. encantamentos nas pessoas. So the Hollywood Então a própria palavra Hollywood is the wood that a witch uses to put people to sleep. é a madeirinha que as bruxas usam para botar as pessoas para dormir. Harry Potter's wand is made out of Hollywood. A varinha do Harry Potter é feita dessa
a madeirinha sagrada. When you watch TV, you change the channel. Quando você assiste a TV, você está mudando canais. You're receiving messages. Você está recebendo mensagens. All of those things have to do with spiritualism. Todas essas coisas têm a ver com o But espiritismo. let me show you something even more interesting about the dawn of television. Mas eu vou mostrar alguma coisa para vocês, até mais interessante, sobre a televisão. How many of you recognize this person? Quantos reconhecem este rapaz aqui, esse senhor? Yes? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. What did he invent? O que foi que ele inventou? The telephone. telefone. We are using his invention today. Nós estamos usando a invenção dele hoje em dia. Did you know he was a spiritualist? Sabia que ele era um espírita? Did you know that he wanted to communicate with the spirits? Que ele queria se comunicar com os espíritos? In fact, he would go to seances, Na verdade, ele ia para aquelas sessões and at the seances, the spirits told him how to make the telephone. e nessas sessões os espíritos disseram para ele como criar o telefone, I find that interesting. como inventar o telefone. Para mim isso é muito interessante. You can look this up and read about it. Você pode ver na internet, você vai ler sobre isso. This is Thomas Edison. Aqui é Thomas Edison. We're enjoying his invention Nós today. estamos desfrutando da invenção dele hoje. Did you know he also invented the record player? Sabia que ele também inventou o toca-discos? Did you know he was a spiritualist? Sabia que ele também era um espírita? In fact, he used to go to seances, Ele também ia para as sessões and the spirits told him how to make some of these inventions, e os espíritos disseram a ele como criar essas invenções. and he wanted to make the record player E ele queria fazer o toca-discos so that he could record the spirits para que pudesse gravar os espíritos and he could prove to the world that there was a spiritual world that we can't see. e provar para o mundo que há um mundo espiritual em o qual nós não conseguimos ver. Almost all of the inventions that Thomas Edison made, he made to speak to the dead. Quase todas as invenções que Thomas Edison fez, ele as criou para falar com os mortos. These are all articles that you can read online that talk about it. São artigos que você pode ler na internet que falam sobre isso. This man's name is John Logie Baird. O nome desse senhor é John Logie Baird. Yes, John Logie Baird. John Logie Baird. He invented the television. Ele inventou a televisão, He was a spiritualist. também um espírita. In fact, he would go and channel the spirit of Thomas Edison, who had died many years earlier, Na verdade, ele canalizava o espírito de Thomas Edison, que havia morrido já fazia muitos anos. and Thomas Edison told him how to make the television. E esse espírito do Thomas Edison disse a ele como criar a televisão. Do you find that interesting? Não é interessante isso? That the things that we have in our world today, Que as that we coisas all enjoy, Que temos no nosso mundo hoje, que todos nós desfrutamos. music, talking on the phone, watching Música, TV, falar no telefone, All- ver TV. began in spiritualism. Tudo começou no espiritismo. Now, don't misunderstand me. Por favor, não me interpretem mal. I think that God is using media Eu sei que Deus está usando a mídia to win souls. para ganhar almas. Media is a powerful tool to win souls. É uma poderosa ferramenta para o ganho de almas. Music is a powerful tool to win A souls. música também é uma ferramenta poderosa para ganhar almas. I use a telephone every day. Eu uso meu telefone todos os dias. I'm not saying that just because these were invented in spiritualism that you should not have them. Eu não estou dizendo que essas coisas, pelo fato de elas terem sido criadas no espiritismo, não devemos usá-las. What I am saying O que eu estou sim is dizendo that Satan knows how powerful these things are. é que Satanás sabe o quão poderosas essas coisas são. And that's what I want to share with you tonight. E é isso que eu quero partilhar com vocês hoje à noite. Listen to this. O antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo agora conhecido como moderno espiritismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. We still have spiritualism today, just like the olden days. Ainda temos espiritismo hoje em dia, assim como nos tempos antigos. It just comes in a different form. Só vem num formato diferente. And why I believe strongly about the topic of spiritualism is because of this. E eu acredito fortemente nesse assunto do espiritismo por causa disto. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas.
Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. When we see these threefold union together, Quando a gente vê essa tríplice união unida mesmo, this is what opens the door é isso que abre as portas for Satan to come as Christ. para que Satanás entre como Cristo. This is what paves the way. É isso que abre as portas. So I think we should be very careful of apostate Christianity. Então eu acho que nós deveríamos ter muito cuidado com o cristianismo apostatado. We'll talk a little bit about Rome, Vamos falar um pouquinho sobre Roma and I believe that we should be very careful with e spiritualism. também devíamos ter muito cuidado com o espiritismo. Listen to how Satan works in the end. Veja como Satanás trabalha no fim. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. What is the power of the gospel? Qual é o poder do evangelho? What's the power? Qual é o poder do evangelho? The power is the change, The change. the change in you. A mudança, o poder do evangelho é o poder transformador que ele causa em nós. There's no power if you say I'm a Christian, but it does not change my life. Não há poder se você diz, eu sou um cristão, mas esse evangelho não transforma a minha vida. So what Mrs. White was talking about O que a senhora White está falando aqui is what brings people together é que aquilo que une as pessoas is people that call themselves Christians, são aquelas pessoas que se dizem cristãs, but nothing in their life changes. mas nada na vida delas realmente muda. I'll show you something that's interesting. Vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. And this is in Spanish, so I hope you can kind of read his Spanish. Está em espanhol a legenda, mas vocês vão conseguir acompanhar. Did you know that he's been calling for a Sabbath for a long time? Vocês sabem que há muito tempo ele já vem pedindo um sábado, um dia de descanso, That melhor the dizendo. world needs to take a break just like the Jews. Que o mundo precisa tirar um dia de descanso, assim como os judeus têm. Listen to this. Escutemos. Oh, It's in English. I don't know if there's sound. I might have turned the sound off in it. Talvez o som esteja So desligado. you can read it. You can translate. Ok. Isso arruína a saúde mental, espiritual e a saúde física. Mais ainda, afeta e destrói a família La e, portanto, a sociedad. sociedade. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. So here he's saying we all need a Sabbath. Ele está dizendo, todos nós precisamos de um dia de descanso. We're not machines. Não somos máquinas. We need to take a day of rest. Precisamos tirar um dia de repouso. So let me ask you a question. Pergunta, What is the Sabbath for? para que é o dia de descanso? To worship God. Okay? To worship God. Para adorar a Deus. What does it tell God when you worship on the Sabbath? O que é que isso diz a Deus quando nós adoramos? What are you no sábado? honoring about God? O que é que nós estamos homenageando em relação a Deus? O que estamos honrando? Creation. His creative power. O seu poder criador. So let me show you something interesting about the Pope. Veja só que coisa interessante acerca do Papa. He doesn't even believe in creation. Ele nem mesmo sequer He believes acredita that na criação. He believes that it's completely a myth. Ele acredita que isso é um mito por completo. Listen to what this says. Olha só o que isso diz. He is the patron saint of the environment. To honor his namesake, Pope Francis devoted his 2015 encyclical, a 184-page letter to the church faithful, to the technology, science, and data behind climate change. This pope speaks openly of evolution and says, quote, "The biblical story of creation is a mythical form of expression." So he said, Ele disse o seguinte: this Pope esse Papa speaks openly about evolution. fala abertamente sobre a evolução.
and how much the story of creation is a myth. E o quanto a história da criação é um mito. Do you think it's interesting that our church was given the task to preach the three angels' message? Não é interessante o fato de que a nossa igreja recebeu a incumbência de pregar as 3 mensagens angélicas? What is the first angel's message? Qual é a primeira mensagem? Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment has come. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. For God has created the heavens and the earth and the sea and all the things that are in it. E adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tudo que há. That's the first angel's message. Essa é a primeira Do mensagem you think angélica. that God gave us that job Será que Deus nos deu essa atribuição? because the very religious system of the world Porque o próprio sistema religioso do mundo doesn't even believe that creation is real? nem mais acredita que a criação é real? Have you ever seen I want to read this to you first. Eu gostaria de ler isso aqui primeiro para vocês. Obviously, the 10 Commandments says that the Sabbath is a blessed day. É óbvio que nos 10 mandamentos nós temos que o sábado é um dia abençoado. And the language that's used here for the Lord made the heavens, the earth, the sea, and all that is in them, E a linguagem no verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. is that same language in the three angels' message. É a mesma linguagem que aparece na primeira mensagem angélica. This is the auditorium that the Catholic Pope speaks in. Esse é o auditório no qual o Papa da Igreja Católica Have you fala. seen this picture before? Já viram essa imagem antes? Yes? Sim ou não? It looks like a serpent. Não parece com uma serpente? There's the eyes, Aqui estão os olhos, there's the mouth. aqui tem a boca. If you're looking at it from the stage, that's what it looks like. Se você está olhando a partir do palco, é assim. If you look at Mas it você- the other way, that's what it looks like. Mas do outro lado, olha só como aparece. He's literally speaking in the mouth of the serpent. Ele está literalmente falando dentro da boca da serpente. That's what the outside of the building looks like. It's in the shape of a snake's head. Por cima, esse é o formato. É no formato da cabeça de uma serpente. Lord, have mercy Senhor, tem misericórdia. that much of our world Que muito do nosso mundo does not realize não percebe who he really truly is. quem ele realmente é. We need to go out there and help share these truths. Nós precisamos sair e começar a partilhar essas mensagens. But listen to what Mrs. White told us as a church. Mas olha só o que a senhora Ellen White falou para nós como igreja. Deus tem joias em todas as igrejas e não cabe a nós fazer denúncias generalizadas no mundo religioso professante. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. Essas pessoas não tiveram as verdades de teste especiais para estes últimos dias apresentadas a elas, sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, não romperam sua conexão com Deus ao rejeitar a luz. E entre os católicos, há muitos que são cristãos muito conscienciosos e que caminham em toda a luz que brilha sobre eles, e Deus trabalhará a seu favor. We're not talking about people. Não estamos aqui falando de pessoas, We're talking about the system. estamos falando de um sistema. We still need to go and reach the people. Ainda precisamos sair para alcançar as pessoas. And love how God has his sheep in every fold. E eu amo o fato de que Deus tem suas ovelhas em cada rebanho por aí espalhado. But now I want to bring it closer to home. Mas eu quero trazer agora as coisas aqui para casa. Look at what was written in the Great Controversy. No livro Grande Conflito nós lemos: os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção. She's talking about the spirits that are coming and revealing themselves as the apostles. Ela está falando como os espíritos que estão vindo para se personificar como se fossem os apóstolos. And notice what she says. E ela diz o seguinte: They're trying to change the words of God. estão tentando mudar as palavras de Deus. How do you beat the devil? Como que a gente You vence o diabo? know the words of God. Conheça as palavras de Deus. So
Look at what the Bible says, sanctify them by the truth. Thy word is truth. A Bíblia diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Listen to what she also wrote about what's going to happen in our churches. Ela também falou sobre o que aconteceria nas nossas igrejas. Foi-me mostrado que anjos maus, na forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras para trazer um forte espírito de incredulidade. Esses poderes do mal se reunirão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para contrariar as influências do Espírito de Deus. Neste tempo, anjos maus na forma de homens conversarão com aqueles que conhecem a verdade. Eles interpretarão e distorcerão as declarações dos mensageiros de Deus. Evil angels in the end of time Anjos maus no tempo do fim will come into our churches. entrarão nas nossas igrejas, They will sit in our pews se sentarão em nossos bancos to try and tell you that the words that are said from up here are not true. para tentar dizer a cada um de nós que as palavras ditas aqui da frente não são verdade. I think we need to be careful Eu acho que precisamos ter muito cuidado with spiritualism com o espiritismo, because it will numb the mind porque isso vai paralisar a mente to be able to recognize it when it matters. a ponto de não conseguir mais reconhecer aquilo que é importante. There was a movie that came out that was called Coco. Houve um filme que foi lançado chamado Coco. And this was a popular Disney movie. É um filme bem famoso no mundo da Disney. This little boy wanted to be a guitar hero. Esse garotinho quer ser um guitarrista, um violonista famoso. And he idolized his relative that had played and died. E ele idolatra um parente dele que tocava bem, só que já está morto. So here's a little scene of him idolizing his E relative. aqui tem uma cena dele idolatrando o seu parente já falecido. I have to sing. I have to play. The music, it's not just in me. It is me. When life gets me down, I play my guitar. The rest of the world may follow the rules, but I must follow my heart. So I wanted to show you that because he said that when the world follows all the rules, A última frase dele ele diz assim: quando o mundo segue todas as regras, I want to follow my heart. eu só quero seguir o meu coração. And the story goes that the little boy plays his guitar and learns, but then wants to visit the grave of his dead E a relative. história continua, o garotinho toca o seu violão, mas ele quer visitar a sepultura do seu parente. As he visits the grave, Ao visitar a sepultura, he finds his guitar ele encontra o violão do and he picks parente. it off of the wall. E ao tirar o violão da parede, And as he begins to play it, quando ele começa a tocar, he begins to cross over and see dead people. ele começa a ver os mortos. Now, here's what's scary. Sabe o que é mais assustador? The whole story then begins about him going to find out the truth Toda a história agora começa a ser ele começando a descobrir a verdade, because his relatives lied to him. porque os seus parentes mentiram para ele. And he needed to go to the dead E ele- to find the truth. E ele precisava recorrer aos mortos para descobrir a verdade acerca. That's sua not a família. good story for kids. Não é uma boa história para crianças. The little dog that followed him O garotinho o cachorrinho que o acompanha is an actual real dog that they believe helps you go into the underworld. na verdade, é um cachorro de verdade que eles creem que ajuda as pessoas a ir para esse mundo sobrenatural. O submundo, melhor dizendo. Nos tempos antigos, os cholos eram frequentemente sacrificados e depois enterrados com seus donos para servirem de guia para a alma em sua jornada para o submundo. So the dog would lead you into the underworld, and his name was Dante. O cachorro guiava ele para esse submundo e o nome do cachorro, the dog's name is Dante, After the book that was written called Dante's Inferno, which is about Satan. é Dante. E é nomeado por causa do livro, né? O Inferno de Dante, que tem a ver com Satanás. So I think that's interesting that they put the dog in the movie Muito interessante o fato de eles colocarem um cachorro num filme that's literally named after a book that's about Satan, que vem de um livro que fala sobre Satanás. and that's for kids. E isso é para crianças. Listen to what he says to this boy. Veja só o que ele diz para o garotinho. Dante, you knew he was my Papa Hector the whole time. You are a real spirit guy.
He tells the dog, "You are a real spirit guide." Ele diz para o cachorrinho, você é um garoto muito espiritual. Because the dog helped lead him into the underworld. Porque o cachorro o ajudou, guiou ele até o submundo. And when he finds out that his family was lying to E him, quando ele descobre que a família mentia para ele, and that the people that were dead were the ones that were telling him the e truth, que os mortos era que estavam dizendo a ele a verdade, that's where the story ends. é aí em que a história termina. Listen to what Leviticus 19:31 says. Olha o que diz Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Necromancers are people that speak to the dead. Os necromantes são as pessoas que falam com os mortos. You are not supposed to speak to the dead. Ninguém deveria falar com os mortos. I'll give you another example. Outro exemplo in a aqui. modern setting. Num ambiente mais moderno agora. Here's Moana. Moana. This is a call from the ancestors to sail to new skies and reconnect our people across the entire ocean. Now question. Pergunta. What did he just do? O que foi que ele acabou de fazer? He shapeshifted. Ele mudou de forma. That is a real occult thing called shapeshifting. You can look that up. Isso é uma coisa do ocultismo, né? Mudar de That's forma. magic and sorcery. Isso é magia e feitiçaria. She's constantly talking to the spirits Ela está o tempo inteiro falando com os espíritos of the water, of Da the água, fire, of the do earth. fogo, da terra. All of these are the spirits that she goes and talks to. São todos espíritos com os quais ela fala. We'll talk more about this tomorrow. Falaremos mais acerca disso amanhã. But look at this. Mas olha o que diz aqui. Her grandmother's dead. A vovó dela está morta And then she goes and she talks with her grandmother. e ela fala com a avó dela. And her grandmother says, "You need to listen to the words that I E say." a avó diz, você precisa ouvir as palavras que eu estou lhe dizendo. That's spiritualism Isso é espiritismo. taught to children. Falando com as crianças. Do you understand? Estão entendendo isso? This is not just one. Não é somente I could stand up here for hours and show you movie Eu after podia ficar movie aqui, ó, after horas movie e horas where mostrando they speak filmes e to the filmes dead. onde eles falam com os mortos. The Bible tells us not to do that. A Bíblia diz para a gente não fazer tal coisa. Don't watch this stuff. Não assista essas coisas. Listen to what 2 Thessalonians 2:9 through 12 Está em says. espanhol. Está em espanhol aí. Oh, sorry, Spanish. Let me get Espanhol. the Portuguese one. 2 Thessalonians 2, 9 a 12. Diz o seguinte: a esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Remember what Deuteronomy called spiritualism. Lembra do que Deuteronômio chamou de espiritismo? An abomination, É uma abominação, wickedness. é impiedade. So if we want to make it in the end of time, Se nós quisermos chegar bem no tempo do fim, the way that we do that is to fall in love with the truth a maneira de fazer isso é nos apaixonarmos pela verdade, and to not fall in love with wickedness. e não nos apaixonarmos por essa impiedade. And listen to why people are lost. E sabe por que as pessoas estão perdidas? Because they began to listen to someone that was coming that was lawless and is how Satan works. Porque começaram a acreditar no iníquo, que é assim que Satanás trabalha. And look at what these movies just keep getting into the adult and teenage movies. Can you say that again? Like these are for the teenagers. Esses filmes aqui são para adolescentes. And here he's the master of black magic. E ele é o mestre da magia negra.
Here's what the dictionary defines as black magic. O dicionário define magia negra como Magic involving the invocation of evil spirits for evil purposes. é a magia que envolve a suposta invocação de espíritos malignos para propósitos do mal. What Doctor Strange's superpower O superpoder desse doutor estranho is inviting evil spirits é invocar esses espíritos do mal to do evil things to people. para que ele faça coisas malignas às pessoas. But he's the hero. Só que ele é o herói da história. There's so many spiritualistic things. Há muita coisa espírita. And here's what's really crazy. E para mim o que é mais absurdo, In Doctor Strange's house, na casa do doutor estranho, it's called the Sanctum Sanctorium, a casa dele é chamada de Sanctum Sanctorium, which means Que the significa- Holy of Holies in the Jewish temple. o santo dos santos no templo judaico. So now you have somebody that is extremely satanic, Então nós temos agora uma pessoa extremamente satânica and he has the sanctuary in his house. e na sua casa tem um santuário. This is blasphemy. Isso é blasfêmia. And see, if we're okay to watch these E movies, se a gente não tá nem aí, se sente bem assistindo a filmes assim, but we still come to church, e ainda viemos à igreja, the devil doesn't care what you learn for 1 hour out of the week. o diabo não se importa com o que você aprende 1 hora por semana. As Aqui. long as you go home and you watch many hours of his stories. Contanto que você volte para casa e assista muitas horas de suas histórias. These are terrible. This is Doctor Strange and his buddies, who's basically Satan. Aqui são os amigos do Doutor Estranho, isso é terrível. Seus amigos que são basicamente satânicos também. That's why the Bible tells us in Luke 16:13 we cannot serve two masters. É por isso que a Bíblia diz em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a 2 senhores. You will either hate one or you will love the other. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Oh, I want to read this verse to you. Eu queria ler isso daqui com vocês. Listen to what this says. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Even back then, Mesmo naquela época, God was testing the people. Deus estava testando as Do pessoas. you really love him? Será que você realmente ama Deus? If he tells you not to do those things in the Se ele Bible, diz para você pela Bíblia para não fazer tais coisas, do you listen and do it? você escuta e pratica Or essas do you coisas? say, I don't care, I'm going to do it anyway? Eu não me importo, eu vou fazer do que eu quero mesmo. I'll tell you a story. Uma história eu queria contar para vocês. I went and I preached at a conference in California once, Eu fui pregar numa conferência lá na Califórnia and I was speaking on superheroes. e estava falando sobre super-heróis. And a pastor came down and sat with me at lunch. E um pastor veio se sentar comigo na hora do almoço And he said, I don't believe a word that you say. e me disse, eu não acredito numa palavra do que você está dizendo. And I said, this is going to be an interesting Eu conversation, disse God. aqui, teremos uma conversa muito interessante, Senhor. Aqui. And I said, please do tell me why. Eu disse, por favor, me diga por que você não acredita no que He eu digo. said, because I'm a pastor. Porque eu sou um pastor. I see all these things. Eu vejo todas essas This coisas. isn't going to change what I Eu believe. vejo esses filmes e isso não muda o que eu creio. That doesn't mean that I'm going to watch this movie and reject God. Isso não quer dizer que eu vou assistir esse filme e agora vou rejeitar Deus. em And as seguida. he was talking, E enquanto ele falava, I was praying, eu ficava em oração. Lord, he's not mad at me. Eu disse, Senhor, ele não está com raiva de mim. He's mad at this information. Ele está com raiva da informação que eu passei. So what do you want me to tell Então, him? o que é que o Senhor quer que eu lhe diga? And all of a sudden a thought popped in my E de mind. repente veio um pensamento na minha mente. And God said, E Deus- ask him, would you stop if God asked you? E pergunte a ele, você pararia de ver se Deus te pedisse para parar de ver? So I asked him that. Então eu fiz essa pergunta If para ele. God told you not to watch these movies, Se Deus lhe dissesse para não ver esses filmes, você pararia? would you stop? O senhor pararia? He sat and he thought about it. Ele sentou-se, pensou um pouquinho. He said, no, I would still watch the Ele movies. disse, não, ainda assistiria esses filmes. And I said, your problem is not the movies. Ele disse, o seu problema não são os The filmes. problem is you're going to do whatever you want to do, O problema é que o senhor vai fazer Even o if que God quer que o senhor asks you queira to do fazer, it. até mesmo se Deus pedir para você não fazer. do we have that same problem? Será que temos esse mesmo problema? When you see clear evidence in the Bible, Quando a gente vê a evidência clara e nítida na Bíblia, do you respond to it? como nós reagimos a ela? What about things like this? E quanto a coisas assim? How could this be spiritualism?
Como que um desenho assim podia ser espiritismo? On the movie poster to this movie, No cartaz desse filme, it says it's good to be bad. diz, é bom ser mal. So, where in this book does it say it's ever good to be bad? Onde nesse livro diz em algum lugar que é bom ser mal? How about the Ten Commandments? Quanto aos 10 mandamentos? Em algum Does lugar? it ever tell you in the Ten Commandments that you should be bad? Lá nos 10 mandamentos diz em algum lugar que você deve ser mal? Ah, so we have a story here Ah, mas a gente tem uma historinha aqui that is changing the words of God. que está transformando, mudando as palavras de Deus. Does that make sense? Faz sentido o que eu estou querendo That's how dizer? you spot É spiritualism. assim como a gente detecta o espiritismo. Because in the story, Porque nessa história, they're trying to find the most evil villain they can find to follow. eles estão tentando encontrar o vilão mais maligno que eles querem para seguir. So they go through history looking for the most evil Então villains. eles passam por toda a história procurando esses vilões. But the problem is they keep killing them. Mas o problema é que eles passam o tempo inteiro matando esses vilões. So because they can't find someone evil enough to follow, E por não conseguirem encontrar alguém mau o suficiente para seguir, they become incredibly depressed. eles se tornam muito deprimidos. Stop me when you think this is a story that we should be reading or watching. Será que essa seria uma história que deveríamos ver ou assistir? Brothers and sisters, do you see the warfare that we're engaged in? Meus irmãos, será que a gente vê This a is for guerra children. em que estamos envolvidos? Isso aqui é para crianças. How many parents out there love it when your children disobey? Quantos pais aqui amam quando os filhos desobedecem? Anybody? Alguém? Like the worst that your kid can be. Do you Sabe- like that? A pior coisa que o seu filho pode fazer. Você gosta disso? I don't. Eu não. So why do we watch movies that make this fun? Então por que a gente assiste a filmes que zomba dessas coisas? They tell you at their top of their posters what these movies are about. Lá no topo dos cartazes ele diz do que se trata o filme. It says super bad, super dad. Diz, ó, super mal, super pai. Being good is so overrated. Ser bom já é fora de moda. When the world needs a hero, you should call a villain. Quando o mundo precisar de um herói, chame um vilão. And look at what the Los Angeles Times printed about these movies. E o jornal Los Angeles Times ele disse o seguinte acerca desses filmes. China won't even let some of these movies be played in China. Esses filmes não podem ser passados na China. Not because China is religious, E não é porque a China é um país religioso cristão, but look at what the article said China says. mas sabe o que o artigo fala acerca do que disse a China? A franquia Meu Malvado Favorito é conhecida por inverter o roteiro dos filmes infantis ao tornar os vilões os heróis. So don't you think it's interesting if China won't even let their children watch this movie? Não é interessante que nem a China permite que os filhos daquele país assistam esses filmes? Should we Deveríamos nós? think about that? Pensemos nisso. In this film, Nesse filme aqui, look at how they portray being good. olha como eles retratam o que é ser bom. The main character is a thief. O personagem principal é um ladrão. That's what he does for a living. É o que ele faz como And so meio he de vida. wants to stop being a thief, E ele quer parar de ser um ladrão. and all his little minions, E todos esses minions aqui they want him pequeninos to continue to be a thief. eles querem que ele continue sendo um ladrão. So they're showing him pictures Então eles mostram imagens para ele of when he's just being a dad de quando ele era somente um pai and he's super boring. e era muito chato ele But sendo when um he pai. steals Mas things, quando ele passou a roubar he's coisas, very interesting. ele se tornou uma pessoa muito interessante. Look at how they portray this psychologically. Olha como isso é retratado psicologicamente falando. This does not mean that we are going back to being villains. Luca. Bueno. Piñuf. Bueno. Piñuf. Bueno. Piñuf. Nure Piñuf. They're encouraging him to go back to his life of a thief. Eles estão motivando ele a voltar à vida de ladrão. And notice how it says go dark right here? E aqui diz go dark, ou seja, avante trevas. There's a lot of Bible verses in the Bible that talk about light and darkness. Há muitos textos bíblicos que falam sobre luz e trevas. Look at what Ephesians 5:8 says. Efésios 5:8 diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Look at what John 8:12 says. João 8:12 diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Look at if you follow Jesus, you will not walk in darkness. Se nós seguirmos a Jesus, não andaremos nas trevas. But look at what these movies are doing. Mas olha só o que esses filmes estão fazendo. They're making a call for the children to walk in darkness Eles estão convocando as crianças a andarem nas trevas and to do evil things. e fazer coisas do mal. And remember what we learned the first night? Lembram do que nós aprendemos na primeira noite? These things go inside of our brains. Essas coisas entram na nossa mente. The brain records all these things. A mente registra todas essas coisas. It sees all of these, Ela vê todas essas coisas, but you don't think about it mas a gente nem reflete sobre because isso. your brain bypasses the frontal lobe. Porque essa informação passa pelo filtro do lobo frontal. Listen to what they say in this latest one. Nesse último filme aqui, veja o que eles dizem. Minions, hay un montón de villanos en el mundo. Pero yo voy a ser un supervillano. So, he wants to be the most evil supervillain. Ele quer ser o super vilão mais maligno que há. And notice right here at the top of the bank, it says, the bank of evil. E aqui diz o nome, o Banco do Mal. There is a lot of evil things in these movies. Tem muita coisa do mal nesses filmes. Be careful with these things. Tenhamos cuidado com essas coisas. Look at what this verse says. O versículo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? We want to teach our children to follow the ways of God. Nós queremos ensinar nossos filhos a seguir os caminhos de Deus. We call that the law. A gente chama isso a lei. Don't steal from people. Não roube das pessoas. Don't lie to them. Não minta para as pessoas. Don't cheat. Não adultere. Don't bear false witness and covet. Não dê falso testemunho. Não cobice. Love God. Ame a Deus. Those are the things we want to teach children. São essas as coisas que queremos ensinar às Not crianças. being lawless like these movies. E não ser iníquo, sem lei como esses filmes. Listen to what Jesus says in Matthew 7:22 and Jesus 23. diz o seguinte em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Brothers and sisters, this is for us. Irmãos e irmãs, isso é para nós. These are speaking to Christians. Está falando para os cristãos aqui. People who do things in the name of Jesus. Pessoas que fazem as coisas em nome de Jesus. That's a Christian. São os cristãos. Casting out demons, that's a Christian. Expulsando demônios, são os cristãos. Doing wonderful things. Fazendo coisas maravilhosas. And they have to hear the words. E eles vão ter que ouvir as palavras. Depart from me, Apartai-vos de you mim, workers of lawlessness. vós que praticais a iniquidade. So why do we want to watch cartoons with lawlessness? Por que nós queremos assistir esses desenhos animados, esses filmezinhos com iniquidade? Whatever we put in front of our minds, O que quer que coloquemos na frente dos nossos olhos, it would be wise to match whatever we're reading in this book. seria muito sábio de nossa parte se nós conferíssemos se a Bíblia o aprova ou não. Let us pray. Oremos. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, we want to be able to see these things with our eyes open. Senhor, queremos poder ver essas coisas com nossos olhos bem abertos. Help us to not be distracted by the world, Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos distraídos, não sermos distraídos pelo mundo, but help us to spend time in your word. e sim a passar tempo em Tua Palavra. And then help us to filter the world around us using those words that you gave us. E a filtrar o mundo ao nosso redor por meio das palavras dessa Bíblia. Lord, help us to fall in love with righteousness Ajuda-nos, Senhor, a amar and to a justiça shun evil. e afastar-nos do mal. We love you and thank you. Nós te amamos e te In agradecemos. Jesus' name, Em nome de Jesus oramos. amen. Amém.